os textos de Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, falam para a gente, traz para a gente o tema central como o nascimento de Jesus. Tem outras coisas que acontecem ali nesses 2 capítulos, mas o tema central é o nascimento de Jesus Cristo. A gente tem ali todo um pano de fundo que dá para a gente poder criar diversas histórias, diversas cenas, diversos enredos, né, para que essa história aconteça. A gente vê Maria recebendo a visita de um anjo, e ali uma mocinha, uma jovem, meio sem saber, mas Senhor, como vai ser essas coisas? Não se preocupe, o Espírito de Deus vai trabalhar em você. A gente vê pastores que estão num campo, e de repente aparece um anjo, e lhes anuncia que o Salvador chegou, e de repente não só um anjo, mas diversos anjos, uma multidão dos exércitos celestiais. A palavra de Deus nos diz, louvando e dizendo glórias a Deus nas maiores alturas. Não necessariamente eles estavam cantando, a gente não sabe, né? As melhores versões da Bíblia, com exceção da tradução na linguagem de hoje, elas não dizem que aqueles anjos estavam cantando, só dizem que eles estavam louvando a Deus. Aliás, a gente passa tanto tempo na igreja dizendo, louvar não é só cantar, louvar não é só cantar, louvar, mas aí quando diz que os anjos estão louvando, a gente assume automaticamente que eles estavam cantando. É um tipo de paradoxo aí para a gente, né? Mas pode ser que eles estivessem cantando. E, de repente, o Salvador chegou. Em Lucas 2, o verso 7, um dos nossos primeiros textos para hoje, a palavra de Deus nos diz, falando a respeito de Maria. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A ideia da série Manjedoura é fazer a gente lembrar dessas coisas. Que esse menino que nasceu um Salvador, não foi uma pessoa qualquer, não nasceu de uma pessoa qualquer, não nasceu de uma forma qualquer, mas de uma forma muito especial, de uma pessoa muito especial, para um projeto muito especial, que era transformar o mundo. E a manjedoura nos faz lembrar isso aí. Nós vamos sair daqui dessa sala, e para qualquer lugar que você for, você vai ver uma manjedoura. Seja no shopping mall, seja no restaurante, seja numa loja, seja no supermercado, em algum lugar você vai ver, seja numa figura, seja num brinquedo, seja num presépio montado ali. E quando você olhar, você lembra e pensa, o Salvador chegou. O Salvador chegou. João, o evangelista, historicamente, é conhecido como um dos, talvez, os mais jovens de todos os discípulos, e obviamente, o mais jovem dos apóstolos. Alguns historiadores imaginam que ele tinha talvez 15, 16, se muito 17 anos de idade, quando Jesus o chama para seguir. E João, depois de tanto tempo, ele dá um salto na história, né, e ele conta a respeito da vida, ele narra a respeito da vida, da mensagem de Jesus, e nesse pulo na história, ele sintetiza esse fato da vida de Jesus, do nascimento da vida, da história de Jesus, com uma frase maravilhosa, que me enche o coração de alegria, e João narra isso, João 1, verso 14, ele fala, o que era a palavra, as versões mais tradicionais da Bíblia falam o verbo, aquele que é a palavra tornou-se carne, e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João não escreveu essas palavras lá na beira da manjedoura, até porque ele não era nascido. Ele não escreveu essas palavras nos dias que ele estava andando com Jesus, mas ele escreveu muito tempo depois. Isso me faz pensar que tipo de vida João viu em Jesus, que tipo de glória ele testemunhou de forma muito especial no que a gente conhece como a história da transfiguração, Jesus sendo glorificado, mas que tipo de glória João viu para que anos depois ele pudesse dizer, nós vimos a sua glória, e não era uma glória qualquer, era a glória como a do único Filho do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. O Salvador chegou, vimos a sua glória como a glória do Pai. Deus se fez homem, Deus se diminuiu para manter um relacionamento com o homem. Olhar para a manjedoura me faz lembrar desses fatos. A minha oração pessoal é que a gente possa aproveitar essa estação de festas, aproveitar essa ocasião tão especial, né? A gente tenta aproveitar todo esse mês, porque dia 24, dia 25, dia 26 você já não vê mais uma árvore de Natal em lugar nenhum, o negócio é outra história, o comércio já está com outra história. Como a gente não é comércio, a gente precisa continuar lembrando dessa mensagem poderosa, não simplesmente do nascimento de Jesus, mas da vida de Jesus e principalmente da sua morte, que é o que nos trouxe salvação.
Nós precisamos lembrar disso, a gente não pode ficar preso nesse pacotinho de mês, nesse pacotinho de oportunidade que a gente ocasionalmente chama de épocas de festas, porque é uma época especial. Não é o dia para a gente não faz a mínima diferença, mas o fato faz, o Salvador chegou. O Salvador chegou. Quando você estiver lá rodando nas praças, nas vitrines, nos shopping malls, e você vê lá o presépio, a cena de Natal, a manjedoura, não esqueça não, o Salvador chegou, mas ele não chegou de uma forma qualquer. Ele chegou, e se você quiser, você pode anotar aí nosso primeiro pensamento para essa manhã. Ele chegou mudando a história. Chegou mudando a história. O mundo nunca foi o mesmo desde que Jesus nasceu. Não tem como. O mundo não foi mais, não é mais o mesmo que era antes. Uns sabem desse fato e eles glorificam a Deus por isso, e nós nos incluímos nisso. Amém? Amém. Jesus chegou, o Salvador chegou, mudou a história. Eu reconheço esse fato e eu glorifico a Deus. Outros, eles até sabem do fato, mas eles tentam ignorar. Fala, não, esse sujeito veio aí, mas a gente está esperando ainda chegar o nosso Messias. Outros, eles sabem do fato, mas eles escolhem não crer. Mas ninguém tem como negar que Jesus chegou e que ele mudou a história. Querendo ou não, crendo ou não, Jesus mudou a história. A verdade é, e com certeza o fato mais importante, que onde Jesus chega, ele muda a história. Onde Jesus chega, ele muda a história. Ele muda a história de casamentos, ele muda a história de vidas pessoais, ele muda a história de pais, ele muda a história de filhos, ele muda a história de doentes. Nesta manhã, nós tivemos o testemunho de alguém que praticamente estava só esperando ele anunciar que estava morto. Mas Deus cura. Deus sara. E onde Jesus chega, ele muda a história. Onde Jesus chega, ele muda a história. O Salvador chegou para mudar a história e ele chegou mudando a história. A pessoa mais cética que existe não tem condições de, em sã consciência, desconsiderar a chegada do Messias. Por diversas razões, mas uma das mais importantes para a gente poder pensar é: o calendário mudou. O nosso calendário a gente considera antes e depois de Jesus. Mas aí alguém poderia dizer: mas os hebreus estão lá no ano 5.775. É verdade. Mas se eles quiserem viajar internacionalmente, é melhor eles arrumar um passaporte com uma data mais internacionalizada. Tem que reconhecer que Jesus chegou e mudou a história. Não há como negar o Cristo histórico. Não há como negar a chegada do Messias. Não há como ignorar que Jesus veio. Alguns tentam, ignorar o Cristo Salvador. Reconhecem o Cristo histórico, mas tentam ignorar o Cristo Salvador. A manjedoura vai ser sempre para a gente esse trampolim que nos leva diretamente para a cruz. Falei semana passada e vou repetir. O que é mais importante, o nascimento ou a morte de Jesus? Não dá para saber. A morte dele é importante, que nos trouxe a salvação, mas se ele não tivesse nascido, ele não poderia ter morrido. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Qual é a coisa mais importante? A gente não consegue saber, mas a verdade é que todos os dois fatos são importantes. Semana passada a gente mencionou isso, porque a profecia de Deus se cumprindo. Isso é importante para nós, nós precisamos saber, precisamos ter a confiança de que as palavras de Deus se cumprem, de que as palavras de Deus se cumprirão na sua vida, de que as palavras de Deus se cumprirão na minha vida, na vida de todos aqueles que seguem e creem em Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo não foi feita completa, quando ele, envolto em panos e deitado numa manjedoura, chora sem nem saber falar. A obra dele se fez completa quando ele chora, sim, mas quando ele soube dizer: está consumado. Quando ele soube dizer: está consumado. O que eu vim fazer, eu concluí. O que eu vim fazer, eu concluí. Isso foi na cruz, no monte fora de Jerusalém, num lugar chamado Caveira. E ele disse: está consumado. Nasceu simples, viveu pobre, morreu humilhado. Mas o que ele veio fazer, ele concluiu. O que ele veio fazer, ele concluiu. Conhecer esse fato, crer nesse fato, viver este fato, pode e vai mudar a história de qualquer ser humano que desejar assim crer. Amém, gente? Amém? Segundo pensamento para a gente: Jesus não simplesmente veio, nasceu, o Salvador não simplesmente chegou, mas ele chegou também redefinindo
o nosso acesso a Deus. Para desespero dos líderes religiosos da época de Jesus, para desespero de muitos líderes religiosos nos dias de hoje, né, porque eles perderam seu espaço, porque eles perderam o seu lugar, Jesus cortou, como a gente costuma dizer no comércio, o atravessador. Em inglês fala o middleman, né? Não tem mais aquele que está ali no meio. O sacerdote perdeu o seu lugar. Hoje não se tem mais necessidade de um sacerdote, porque eu e você, nós temos acesso direto ao Pai, através de Jesus Cristo. Nós temos acesso direto à presença do Pai, através de Jesus Cristo. Nem eu, nem você, nem ninguém de nós precisamos de nenhum ser humano qualquer, e eu digo qualquer no sentido de todas as pessoas, não diminuindo as pessoas que se dizem, ou as pessoas que são consideradas como sacerdotes nas diversas religiões que a gente tem, não se desconsiderando ninguém, mas nós não precisamos de um ser humano que nos conecte a Deus, porque nós temos entrada eterna concedida por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a presença do Pai. Isso você conseguiu eu falar tão rápido assim, né? É a possibilidade que Deus nos deu, é o presente que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Um dos grandes pensadores que o mundo já teve, ele dizia: nada é mais difícil de executar, mais duvidoso de ter êxito, ou mais perigoso de manejar, do que dar início a uma nova ordem de coisas. O reformador tem inimigos em todos os que lucram com a velha ordem, e apenas defensores tépidos nos que lucrariam com a nova ordem. Não que eu concorde com todos os pensamentos desses, mas esse é um pensamento de Maquiavel. E eu acho interessante esse pensamento, porque Jesus Cristo foi alguém que fez isso. Ele transformou a história. E aqueles que estavam ali falaram: mas o que a gente vai ganhar com esse negócio? O que a gente vai ganhar com isso? Os discípulos não quiseram saber o que eles iriam ganhar com isso. O que eles fizeram? Eles abandonaram as suas redes, eles abandonaram os seus barcos e seguiram a Jesus. E eu fico pensando e tentando imaginar que tipo de coisa eles viram em Jesus, que eles desistiram de tudo aquilo que era o sonho deles. Pedro, o irmão dele, André, Tiago, João, o irmão dele, João mesmo que escreveu o Evangelho, eles não eram pescadorzinhos, dono de um barquinho ou outro. Eles eram dono de uma empresa de pesca, eles eram sócios, eles tinham barcos. A palavra de Deus fala isso. Eles tinham barcos, plural. Eles eram sócios. Empresa pequena para ter sócio é para ter prejuízo para mais do que um. Mas o que eles viram em Jesus que causou que eles desistissem do seu sonho de pesca, talvez junto com seus pais, seu pai, empresa da família, João, o pai dele era pescador também, eles trabalhavam junto com seu pai, Zebedeu. E o meu pensamento é não só o que eles viram, mas o que eles deixam de ver, o que as pessoas deixam de ver em mim e em você, que eles não se apegam diretamente a Jesus. O que eu falho, onde é que eu falho, e eu deixo de demonstrar essa glória, que é a glória de Jesus Cristo, que deveria estar, deve estar, precisa estar em cada uma das nossas vidas, porque Jesus Cristo mora em você, amém? Amém? O Espírito Santo mora em você, amém? A gente tem que poder falar, como o salmista falou, o Salmo 40, o salmista Davi fala o seguinte: eu esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um lago terrível, de perdição, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aí vem o caviar da história. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, porque Ele colocou um hino de louvor a Deus na minha boca. O salmista fala: Ele colocou um hino na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Aquilo que as pessoas veem em você, aquilo que as pessoas veem em mim, causa com que elas temam, creiam e queiram estar perto do Senhor. Jesus veio para isso. Ele veio com esse projeto, ele veio redefinindo esse acesso a Deus. Jesus veio e criou uma ponte do homem para Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, a primeira carta, ele fala isso, 1 Timóteo 2, verso 5, ele diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, o homem. Os sacerdotes perderam lá a sua função de intermediário entre o homem e Deus. É através de Jesus, é só através de Jesus que a gente tem acesso a Deus. O Salvador chegou trazendo um acesso eterno a Deus, redefinindo o nosso acesso. Quando você olha e quando você olhar para uma manjedoura, lembre-se disso. Eu tenho acesso a Deus, porque Deus se fez humano para pagar um preço que eu naturalmente não tinha condições de pagar. Quando você passar lá, se for na loja hoje,
Você olhar a manjedoura e falar, o Salvador chegou. E Ele me deu um acesso ao Pai que eu mesmo, eu não tenho, jamais teria, mesmo que eu tivesse todas as coisas do mundo, pagar por uma salvação tão maravilhosa que veio através de Jesus. A Bíblia diz que, depois de ouvir a história que os pastores contaram, de ver os acontecidos, fala que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração. Eu fico imaginando Maria, recebe aquela visita do anjo e ela não sabia o que seria daquilo ali, mas ela resolveu confiar. Talvez ela podia dizer, não, o Senhor vai me dizer, vai me desculpar, eu recebi este chamado, mas eu não quero, eu tenho outros planos para a minha vida, eu estou noiva, eu vou me casar, e eu não quero saber desse negócio, mas ela resolveu acreditar naquilo que Deus tinha para ela. Às vezes a gente faz os nossos pensamentos, a gente faz os nossos devaneios, às vezes a gente pega emprestado os devaneios dos outros, e eu gosto de pegar alguns devaneios emprestados, e entre os que eu gosto de pegar, eu gosto de pensar, será que Maria escutou aquela multidão de anjos louvando e dizendo glória a Deus nas alturas, para os pastores, que por certo não estava tão longe dali, uma multidão de anjos, deviam estar cantando bem forte. E quando a gente vê exército marchando, cantando, fazendo aqueles gritos de guerra, é um grito que ecoa para todo quanto é lado. Será que ela escutou? Será que ela escutou? Será que ela fazia ideia de que aquele menino que ela deu à luz, daria a luz para o mundo? Eu sou a luz do mundo. Um bebê, e a Bíblia diz, ela via essas coisas e guardava no seu coração. Eu fico imaginando o pensamento de Maria ao ver o seu filho crescendo e lembrando da visita que recebeu do anjo. Talvez quando o menino fazia alguma coisa de raiva, filho de Deus, filho de Deus, o que esse menino está fazendo? Que vai dizer? Quem é esse menino? Quem é esse menino? Quem é esse menino? E João narra isso também, e é de uma forma linda e bela, eu gosto desse texto. Eles estão numa festa de casamento, acaba o vinho. A gente não sabe em que época da festa que acabou o vinho, mas a verdade é que a festa durava muito tempo e o vinho acabou, e ela vai lá para Jesus e fala, acabou o vinho. Fala, o que eu tenho a ver com essa história? Não, e ela nem quer saber, é filho, e ela é mãe. Ela fala com os serventes, faz o que ele te mandar fazer. Mas eu nem falei nada. Ela é mãe, ela sabia o que ele poderia fazer. Conhecia o que ele poderia fazer, mas não tinha nas suas mãos um mapa de toda a história da vida daquele menino. Quem será esse homem? Quem será esse bebê? O que ele vai fazer? Eu acho tão bonito quando ela fala, a minha alma engrandece ao Senhor, no que a gente conhece como Cântico de Maria. O meu ser se alegra em Deus, o meu Salvador. Ser a mãe do próprio Salvador. A mãe do próprio Salvador. O Salvador chegou. E mesmo com todos os requisitos que tinha para os sacerdotes da época, para as pessoas envolvidas na celebração ao Senhor, na adoração ao Senhor, ele chegou para ser de uma vez por todas a porta de acesso à presença do Pai. Redefiniu a história. O Salvador chegou e o homem agora não tem um novo acesso a Deus, porque a salvação foi sempre através de Jesus, mas tem um acesso redefinido, direto, concreto, eterno à presença do Pai. Porque Jesus abriu de uma vez por todas, como diz o escritor aos Hebreus, um novo e vivo caminho. Olha para a manjedoura e pensa nisso. Olha para a manjedoura e pensa nisso. Eu tenho um novo e vivo caminho. Um caminho que você não precisa ir para ele para caminhar, não. Se você estiver nele, ele já te leva. É vivo, é o caminho vivo. Um novo e vivo caminho. É isso que Jesus veio fazer. Isso que ele veio fazer. O Salvador chegou e redefiniu para a gente um acesso a Deus. Mas também, o Salvador chegou, não de uma forma qualquer, mas ele chegou ajustando o elo quebrado. Adão e Eva pecaram, foram expulsos da presença de Deus. A Bíblia conta claramente a razão pela qual eles foram expulsos. É óbvio que a expulsão deles do jardim, da presença de Deus, é uma consequência direta do pecado. Mas a Bíblia é direta também em dizer a razão pela qual eles foram expulsos. Eles foram expulsos do jardim
porque eles pecaram, mas para que não acontecesse uma coisa, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente no pecado, porque a palavra de Deus é a mesma, vai ser sempre a mesma, o pecado gera morte. Então alguém não pode viver no pecado eternamente, eles tiveram que ser expulsos de lá, porque no paraíso de Deus tinha acesso à árvore da vida. E agora eles são expulsos dali. E o que Jesus vem fazer é restaurar a possibilidade de estar na presença de Deus, consertar o elo que se quebrou e te dar acesso a uma vida totalmente eterna. Apocalipse capítulo 2, o verso 7, a palavra de Deus fala, na carta que Jesus escreve, o anjo de Deus escreve ao anjo de Deus que está na igreja em Éfeso, ele diz: ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Mas sabe o que eu gosto de olhar e pensar? Como a Bíblia é assim, a Bíblia é um tecido, não é uma costura. Que costura você pode juntar tecidos diferentes, mas tecido é uma coisa toda muito bem preparada, e ela se encaixa totalmente. Esse texto diz: ao que vencer, eu darei a comer da árvore da vida, que o homem foi expulso do paraíso de Deus para não comer, porque é aí que vai ter vida eterna. Mas quem é esse que vai vencer? Quem é esse que vai vencer? O apóstolo Paulo conta para nós: aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Você não é só vencedor não, você é mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor. Eu gosto dessa forma linda e bela, desse tecido, não de costura, da palavra de Deus. O homem peca, perde o acesso ao paraíso de Deus para não comer da árvore da vida e viver no pecado, porque era impossível. Deus prepara todo um projeto de salvação, e às vezes a gente fala dessa história de salvação, mas salvação de quê? Salvação para quê? E honestamente, se você perguntar para muitos líderes, para muita gente que tem diversos anos sentado nos bancos das igrejas, ou diversos anos em pé nos púlpitos das igrejas, salvação de quê? Salvação para quê? Não, salvação, né? Salvação de igreja, salvação. Salvação de quê? Você foi salvo de quê? Você foi salvo para quê? É curioso isso. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia também é clara: salvação do pecado e da sua consequência. Você é salvo do pecado e a sua consequência. A consequência do pecado, de novo, no tecido da palavra de Deus. Todo muito bem preparado, ela é clara e diz: o resultado do pecado, o salário do pecado é morte. Mas o presente que vem de graça da parte de Deus é vida eterna. Vida eterna. Lindo isso. Isso é lindo. Isso é maravilhoso a gente ver que esse elo quebrado, e quando a gente olha, não esquece disso. Você vai sair daqui, você vai ver uma manjedoura, não esqueça que foi por causa daquele bebê que nasceu, do homem que cresceu, do Salvador que morreu por nós, que nós temos acesso de novo à presença de Deus. O elo que foi quebrado e a participação que você vai poder ter do fruto da árvore da vida só existe porque Ele veio. Só existe porque Ele veio. Deus envia seu Filho para fazer um sacrifício perfeito pelos homens. Nasce um bebê cumprindo, a profecia. Aí de novo a gente volta naquele texto. Vocês vão lá, o anjo fala com os pastores, e vocês vão encontrar um bebê. Mas como que a gente vai saber? Antes deles perguntarem, ele responde: quando vocês acharem o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Envolto em panos, deitado numa manjedoura. Acho tão bonito isso, que a palavra de Deus se cumpre de uma forma linda, de uma forma bela. E o que me faz questionar de mim mesmo é: por que muitas vezes eu quero duvidar daquilo que Deus está falando? Por que muitas vezes todos nós queremos deixar de fazer aquilo que Deus está falando? Sendo que tudo que Ele tem, tudo que Ele projeta é real, é perfeito e acontece. Tudo que Ele prometeu se cumpriu, e tudo que ainda é promessa se cumprirá. E a gente vê isso, a Bíblia está repleta disso, o nosso dia a dia está repleto disso. E por que a gente se encolhe de fazer e de viver aquilo que é o querer de Deus para as nossas vidas? E meu pensamento, eu sempre falo isso, é a razão pela qual a gente se encontra aqui nas manhãs de domingo, é para que a gente saia daqui com uma coisa, pelo menos uma coisa, certa na nossa mente. O que eu vou fazer com aquilo que eu escutei de Deus nessa manhã?
A gente poderia ficar aqui contando historinha do Natal, não sei se vocês, mas eu cresci vendo nas televisões, quando chegava nessa época, sempre passava uns desenhos animados, o filme, A Verdadeira História do Natal. A gente podia ver aquela verdadeira história do Natal, não é verdadeira. Essa aqui é a história verdadeira. De repente a gente podia querer consertar esse negócio e dizer qual é a verdadeira história do Natal. Mas isso não vai acrescentar em nada nas nossas vidas, porque nós vamos sair daqui e vai continuar do mesmo jeito. A gente precisa sair daqui e ter pelo menos uma pergunta dentro de nós. O que eu vou fazer com o que eu escutei nesta manhã? E o que eu gostaria que você fizesse com o que você escutasse nessa manhã é que essa coisa, essa verdade, essa coisa do Salvador ter chegado e inundasse a sua alma de forma tão grande que você não saia daqui querendo guardar isso só para você mesmo. Você tem que anunciar, você tem que contar, você tem que dizer. Isso é igual uma fofoca boa, a língua tem que estar coçando, você vai ter que dizer. Você vai ter que contar, você vai ter que viver, porque o homem perdeu o acesso a Deus e agora ele tem de volta, porque o Senhor cumpriu a sua promessa enviando o seu Filho, para que a gente tivesse uma vida de novo na presença dele. João testemunha, e a gente já mencionou disso, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, e por fim librada na cruz, está consumado. O elo quebrado foi ajustado. Agora o homem tem todo um plano, né? Um plano de redenção para a humanidade está pronto. O elo quebrado com Deus pode ser restaurado. Eu simplesmente não posso viver ignorando esses fatos. Eu preciso me render, não ao menino na manjedoura. Eu preciso me render, não ao homem na cruz, mas eu preciso me render ao Salvador que está vivo e que reina eternamente. Eu preciso me render ao Rei dos Reis. Eu preciso me render ao Senhor dos Senhores. E quando você ouvir, ou quando você vir, na próxima semana, no próximo dia, a próxima vez que você for a qualquer lugar e você vir uma manjedoura, lembre-se disso. Eu preciso me render a Jesus e deixar que a sua vontade seja totalmente feita na minha vida. Não deixe passar despercebido uma manjedoura na sua frente, mas não. Lembra disso. Lembra disso, que você tem uma vida de salvação, você tem um projeto na presença de Deus, você tem um acesso eterno à presença do Pai, à vida do Pai, porque Jesus pagou um preço que era seu. E a manjedoura nos faz lembrar isso. Amém? Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E que nós todos vamos sair daqui, certo de que eu não vou perder mais a oportunidade de ver, de viver e de refletir aquilo que Deus tem feito na minha vida. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Meu Pai.